Olá, alunos e alunas do 6º ano. Eu sou a professora Adriana e este é o meu sinal. Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. E o nosso tema de hoje é elementos notacionais da escrita. Então, ao longo da semana, vimos o conteúdo, não é? Que foi bem abrangente e hoje estaremos fazendo este fechamento deste conteúdo. Vamos lá? Como falo para vocês, é sempre importante revisar aqueles conceitos do estudo da língua portuguesa que são muito importantes para a fixação deste conteúdo. Então, trouxe para vocês o conceito de semântica, não é? O que é semântica? E aí, vocês já sabem? Organiza aí o espaço de vocês, prepara o ambiente e vamos a mais uma parte do conhecimento. Ontem eu trouxe para vocês uma imagem que era de uma mão segurando o desenho construído por pedras. E falei para vocês que o conhecimento ele é construído, não é? A cada dia conseguimos agregar ao nosso conhecimento mais uma parte. Eu estou com o meu amigo Anderson, que é o intérprete de hoje. E estaremos transmitindo esta aula para vocês. Vocês podem também acessar no YouTube, revisitar quantas vezes vocês quiserem, tá? Vai lá também na plataforma, não é? Da Escola do Futuro. A trilha que estamos estudando é a trilha 23. E vocês podem se aperfeiçoar, conversar com a professora de vocês e estarem crescendo em conhecimento. Conhecimento é poder. Só existe uma forma de mudarmos a nossa realidade, é através da educação, tá? Então, nós crescemos, avançamos, nos tornamos melhor através da educação. Então, prepara aí o ambiente e vamos para mais conhecimentos. Então, hoje estamos estudando, não é? Vamos revisar, não posso deixar de revisar com vocês este conceito de semântica. O que é semântica? Semântica é a parte da gramática que estuda os aspectos relacionados ao sentido e enunciado das palavras, tá? Não esquece disso. E aí, hoje, nós vamos ver o que é o campo semântico. Campo semântico, e aí, vocês já ouviram falar esta palavra? Já estudaram isso? Talvez não, talvez sim. Como sempre falo com vocês, é importante revisar, revisitar e aprender algo novo. E sempre na nossa sala de aula tem aquele aluno que assistiu a aula anterior, aquele que não assistiu e aquele que chegou, que é novo, e aí precisa aprender coisas novas. Então, campo semântico é o conjunto de palavras que são associadas por expressarem um sentido comum. Quando lemos, não é, falamos, campo nos dá esse sentido de algo mais abrangente. Vamos ver como isto acontece na semântica. Então, eu vou lembrar para vocês ou apresentar estes campos semânticos, que é o hipônimo e hiperônimo. O que é hipônimo e hiperônimo? Vocês podem perguntar, não é? O que é hipônimo e hiperônimo? E aí, nesta semana eu apresentei para vocês denotação, conotação, e hoje eu trago para vocês hipônimo e hiperônimo. E o que é? Vocês podem estarem perguntando, o que é, professora? O que significam essas palavras? Se eu falei para vocês, não é, trouxe este conceito aqui, não é? Que eu estaria apresentando para vocês o campo semântico e que o campo semântico é o conjunto de palavras que são associadas por expressarem um sentido comum. Elas têm, todas as palavras, elas têm algo em comum, algo parecido ou igual, não é? Então, vamos avançando. Hipônimo é cada palavra de sentido específico dentro de um grupo de palavras que apresentam uma relação de sentido comum ou familiar.
eu trouxe este exemplo para vocês. Vocês gostam de flores? Eu amo flores. E aí, flores é este campo semântico, né, hiper, mais abrangente. Dentro desse campo, que é chamado de hipônimo, eu trouxe para vocês, apresentei hipônimo e hiperônimo. E aí, neste exemplo aqui, diz que é cada palavra de sentido específico dentro de um grupo de palavras que apresentam uma relação de sentido comum ou familiar. E aí, quando eu apresento para vocês flores, flores representa todas as flores. Dentro deste campo abrangente, nós temos rosa, girassol, não é? Adália, orquídea, margarida e tantas outras flores que vocês podem conhecer, ou se a mãe de vocês, a tia, a avó estiver aí assistindo com vocês, elas estarão lembrando de outras flores que nós temos na nossa flora brasileira. E aí, minha gente, como é maravilhoso olharmos assim, ver aquele campo. Eu não sei quantos de vocês já tiveram este acesso, né, à imagem de um campo de girassol. É a coisa mais linda. E olhar um buquê de flores, um buquê de rosas vermelhas, salmão, amarelas, brancas, seja qual for a cor, é belíssimo. Então, isso alegra a alma da gente, né? O espírito da gente. Então, é muito maravilhoso olhar as flores, pegar, sentir, cheirar. Então, essas flores que eu falei, não é? Elas estão dentro de um campo mais abrangente. E estaremos vendo, não é? Então, hiperônimo é cada palavra de sentido amplo que engloba um determinado grupo de hipônimos. E aí, vamos voltar aqui, não é? Hipônimo é cada palavra de sentido específico dentro de um grupo de palavras que apresentam uma relação de sentido comum ou familiar. Eu apresentei este exemplo e aí vocês conseguem identificar o campo mais abrangente neste exemplo? Qual será? Pensa aí. Se hiperônimo é cada palavra de sentido amplo que engloba um determinado grupo de hipônimos, logo entendemos que o campo, a palavra que é o campo abrangente, que é o hiperônimo, é flores. E rosa, girassol, adália, margarida, orquídea e tantas outras flores, elas são o hipônimo, não é? Elas estão dentro desse campo semântico mais abrangente. Vamos avançando. Frutas, não é? Eu falo assim, eu fui à feira e comprei frutas. Quais frutas? Então, frutas é o campo semântico abrangente hiperônimo. E aí, nesta feira, eu comprei laranja, caju, delícia, não é? Só os nordestinos conseguem ter essa delícia, não é? Com mais facilidade. Então, nós temos morango, ameixa e tantas outras frutas. Então, frutas é o campo abrangente hiperônimo. E hipônimo são todas as frutas que eu consegui comprar. Estão entendendo aí? Espero que sim. Vocês conhecem esta palavra? Paronímia? Já ouviram essa palavra? Já foi apresentada para vocês? Eu acredito que sim. Se não foi, estou apresentando ou reapresentando hoje. Paronímia é a relação em que as palavras são parecidas, mas têm significados diferentes. Nesse caso, dizemos que as palavras são parônimas. Já vimos o que é o campo semântico, não é? Hipônimo e hiperônimo. E agora nós estamos conhecendo outra palavra, que é paronímia. E aí, ela é aquela palavra, né, que gera, é a relação em que as palavras são parecidas, mas têm significados diferentes. Nesse caso, dizemos que as palavras são parônimas, tá? Então,
esse conceito de paronímia, será que é parecido com as palavras homófonas e homógrafas, que já estudamos e estaremos estudando ao longo, não é? Dos nossos dias? Vamos ver. Vamos conhecer estas palavras? Então, nós temos aqui um exemplo de paronímias parecidas. Gente, como é importante pararmos e prestar atenção tanto na escrita da palavra quanto no enunciado da palavra, não é? Como é que falamos ou ouvimos estas palavras? Estas duas palavras são parecidas, mas são escritas de forma diferente e têm também significados diferentes. Então, muitas vezes, eu sempre vou falar isso para vocês, todas as vezes que lermos rapidamente, não estaremos entendendo o que estamos lendo. E se ouvirmos ou falarmos rapidamente, também não compreendemos e nem seremos compreendidos. Olha a importância da educação, não é? Da fala, do ouvir. Vocês sabiam que nós também nos comunicamos, dialogamos quando ouvimos o outro? E falo mais para vocês, aprendemos também quando ouvimos mais e falamos quando é necessário. Então, na língua portuguesa, há uma importância muito grande nisso, não é? Então, temos que prestar atenção como é que estamos pronunciando as palavras e como estamos ouvindo. Porque quando ouvimos, percebemos os erros na escrita ou na pronúncia também, não é? Não é que vamos ficar julgando o que as pessoas falam, mas é importante ouvir e entender para saber o significado. Então, esta palavra, nós temos aqui objeção. Objeção é parecido, não é? Quase idêntico com a abjeção. Só tem uma letrinha ali que muda o significado da palavra e a escrita também, que é o O trocado pelo A. E aí, minha gente, na objeção, nós temos que é uma palavra que significa obstáculo, não é? Quando alguém diz assim, eu estava planejando fazer isso, e ele ou ela colocou uma objeção. Essa pessoa está dizendo, ele ou ela colocou um obstáculo. Mas quando eu falo assim, não é? Eu estava conversando e de repente essa pessoa faz uma abjeção, não é? Baixeza é um significado de algo, não é? Baixo. E aí tem outro significado, vocês entendem? Nós temos estas duas palavras também que são bem parecidas, não é? Elidir e ilidir. Elidir significa suprimir, excluir, eliminar. É uma palavra que não é tão usada no nosso dia a dia. Esta palavra, ela está muito presente em documentos judiciários, não é? Em documentos de repartições públicas. Por quê? Ao invés de dizer assim, tal ideia foi, ou tal situação foi excluída, suprimida, eliminada, então é colocado elidiu, não é? E aí aqueles que não estudam a língua portuguesa ou não têm o conhecimento, não entendem o que é elidir. E aí, mais uma palavra para o seu vocabulário, para o nosso vocabulário, elidir significa suprimir, excluir, eliminar. E aí, minha gente, como é bom estudar a língua portuguesa, porque nós vamos nos aperfeiçoando. E como eu sempre falo para vocês, vamos agregando conhecimento e construindo, não é? Este conhecimento como uma coxa de retalho. E aí nós temos ali a palavra ilidir, que significa rebater, constatar, refutar. Vocês percebem que é bem parecido, mas não são iguais e nem têm significados iguais. E aí, ilidir é rebater, constatar, refutar. É você não aceitar uma ideia.
Seja conversando aí com o colega de vocês, ou o pai, a mãe de vocês, o responsável, já falaram algo para vocês, e aí de repente você diz assim, eu não aceito isso não. Não, não é verdade. Eu não acho que é desse jeito. Você está rebatendo, refutando a ideia que estão lhe dando. E aí você pode agora agregar esse termo ilidi. Só que elidi não é a mesma coisa, é parecido, mas não é igual, tá? E essas são as palavras do campo semântico da paronímia. Elas são parecidas com significados diferentes. Emergir e imergir não são parecidos, não é? Só muda ali o E pelo I. Emergir é alguém que está, tipo, lá no fundo do mar e, de repente, ela surge, não é, nas águas, não é? Ela aparece. Pensa aí uma situação bem difícil, não é? Alguém está se afogando e aí, de repente, esta pessoa consegue, não é, dar aquele impulso e aparecer. E, de repente, tem ali alguém perto e consegue salvar essa pessoa. Então, essa pessoa está emergindo, não é? Ela afundou e está emergindo. E imergir é fazer, submergir, é mergulhar. Né? Quando você está mergulhando, você numa piscina, no mar, não é? E aí você está imergindo. Né? Emergir é surgir, não é? É vir à tona. E imergir é mergulhar. Então, são parecidas, são palavras parônimas. Elas são parecidas, não é? Mas têm um sentido diferente. Não é? Elas têm também significado e grafia diferente. Isso é muito importante. Lembrando sempre que vocês devem sempre estarem lendo, não é? De forma pausadamente e ouvindo também de forma tranquila para entender o significado das palavras, tá? Então, lembrando que semântica estuda o quê? Toda a parte de sentido dos enunciados das palavras. Vamos conhecer a polissemia? Então, polissemia é a propriedade que uma palavra tem de apresentar vários sentidos. Então, é uma palavra, a mesma palavra escrita, não é a grafia do mesmo jeito, mas ela tem significados diferentes. Vamos ver? Exemplo, nós temos aqui, eu trouxe este exemplo, que é a palavra cabo, não é? O cabo João do Exército Brasileiro faz um trabalho honroso. O cabo da vassoura está quebrado. Vocês percebem que a palavra cabo, para que está se referindo, não é? Faz referência a um cargo do Exército, não é? É a mesma palavra do cabo que representa o cabo da vassoura, não é? Que varremos a nossa casa. Ou, não é? O cabo do rodo, o cabo da enxada, o cabo de da pá, de qualquer outro instrumento. Olha, gente, preste atenção, não é? Nós temos que prestar atenção no que falamos e no que ouvimos. Olha, eu falando instrumento, né? A palavra correta. Então, qualquer instrumento que tem cabo, a palavra é a mesma, não é? E aí nós temos este exemplo de polissemia. O que é polissemia? Polissemia é a propriedade que uma palavra tem de apresentar vários sentidos. Vamos avançando. Vocês observaram, não é? Aqui é a explicação do que eu falei para vocês, que não existe também, não é? Uma coisa que não existe aqui, que eu ainda não falei para vocês, é que esta palavra aqui, ela não tem também mudança de classe gramatical. Ela continua sendo um substantivo. Então, eu sempre coloco esta explicação porque eu acredito que vocês irão visitar e revisitar esta aula quantas vezes for necessário lá no YouTube. Todas essas aulas, não só língua portuguesa, está sendo preparada para vocês. Então, aproveitem. Então, nós temos a hiperonímia e a hiponímia, não é? Estes dois campos que eu apresentei, não é, para vocês. Hiper
é o campo superior e hipo, o inferior. Então, nestes campos que eu apresentei, flores representa, tem esta representação do campo abrangente e hipo, não é? É aqueles elementos que estão dentro deste campo abrangente, que eu falei que era o girassol, a rosa. Então, flores é esse campo abrangente, representando todas as flores, e a rosa, o girassol, a dália, a orquídea, está dentro desse campo hipo, não é? O inferior, aquele que é mais abrangente. Então, nós temos aqui, assim, animal é uma forma mais ampla, geral, superior de se referir a gatos, cachorros, portanto, é um hiperônimo, não é? Então, quando eu falo os gatos, não é? Eu estou me referindo a todos os gatos, grandes, pequenos, cianês, e aí vocês, preto, branco, amarelo, todos os gatos, não é? Como cachorros, né? E aí, quando eu falo os cachorros, eu estou me referindo a todas as raças, não é? E aí tem as mais diversas raças, né? Todos fofinhos. Vocês gostam de animais? Eu também gosto. Então, nós temos aqui o campo, não é? Hiperônimo, mais abrangente aqui é animal. E o hipônimo é o gato, não é? O animal aqui, ele é o campo máximo, superior, mais abrangente. E gato poderia ter aqui cachorro, não é? Pássaros, poderiam ter aqui outros animais, não é? Mas nós entendemos que a palavra animal esse campo tem esse sentido abrangente, superior ao gato ou qualquer outro animal que estivesse representado aqui. Espero que vocês estejam entendendo, não é? Este conteúdo. Hiperônimo, não é? Nós temos aqui calçados. E aí o hipônimo é o sapato, a bota, a sandália. Entenderam este campo semântico? Aqui nós temos como hiperônimo a flora, não é? E o hipônimo a rosa. Não é? Poderia ser qualquer outra erva, não é? Medicinal. E aí o hiperônimo, o campo abrangente, é a flora. Né? E o hipônimo é qualquer planta que estiver dentro dessa classificação. Como falei para vocês, fruta, o hipônimo é maçã, não é? Lembrando, o conhecimento das relações semânticas é fundamental para melhor compreensão da leitura e ampliação das possibilidades de escrita. Vocês lembram que estamos sempre, não é, lembrando, falando sobre a semântica, porque a semântica ela é muito importante na construção das palavras, na organização das frases, dos trechos e dos textos, não é? E aí, quando você parte para este conhecimento, há uma facilidade maior de compreensão, de articulação das ideias, porque você vai usar aquela palavra que se encaixa, dando sentido àquela oração. Então, é muito importante você e eu, nós estudarmos, continuarmos estudando, não é? Todas as esferas, não é? De conhecimento da língua portuguesa. Porque a língua portuguesa, ela lhe facilita a compreensão de todas as outras disciplinas. E aí, quando você lê um enunciado de uma questão e você lê pausadamente, não é? Você tem uma compreensão mais clara e aí você consegue entender que o objetivo daquele professor, do educador que construiu aquela oração, era gerar aquele conhecimento para você. Isso é tão importante e tão precioso. Então, aproveita cada detalhe, não é? Que está sendo transmitido para você, seja através desta aula ou pela aula que a professora está acompanhando, não é? Transmitindo para vocês diariamente das diferentes formas. Então, nós vamos conhecer outra palavra, que é a palavra ambiguidade. E aí, já ouviram falar esta palavra? Se não ouviram, eu vou apresentá-las para vocês. Apresento ambiguidade.
Ambiguidade é o emprego de palavras e expressões ou frases com duplicidade de sentido, causando dificuldade ao entendimento do texto. E aí, duplicidade de sentido, e aí as coisas pioraram ou melhoraram? Vamos ver. Observe, na construção dessa frase não fica claro qual foi o braço quebrado. Prestem atenção. Ela sentou na cadeira e quebrou o braço. Que braço? O braço da cadeira ou o seu próprio braço? Não é? Há uma ambiguidade aqui. Não é? Não ficou claro. Não é? E aí tem tantas outras. Nós percebemos ambiguidade na música. Não é? Muitas vezes há um jogo de palavras que é uma ambiguidade. Tem uma música que é antiga, beber, cair, levantar. Não é? E aí é como se fosse o bebê, quando está aprendendo a andar, ele cai e levanta. E aí quando alguém está bêbado, que bebe, também ele cai e levanta. Então há uma ambiguidade. Está se referindo ao bebê ou alguém que bebeu alguma bebida alcoólica e está sem conseguir ficar em pé. E aí tem esse jogo de palavra que ao ouvir qualquer música ou ouvir qualquer palavra que tem um sentido duplo, você vai perceber que é uma ambiguidade. Então, quando lemos aqui, ela sentou na cadeira e quebrou o braço. Qual braço? O da cadeira ou o braço, né? Que ela caiu, quebrou o seu próprio braço. Esta situação é uma ambiguidade. Vamos praticar aquilo que aprendemos nesta aula de hoje. Leia com atenção. O marido de Teresa desabafa sua dor, expiando a cada dia de sua existência a insensatez de sua escolha. Acostumei-me a abrir os olhos, espiando a expressão. Pode-se afirmar que os termos em destaque revelam uma analogia denominada de... Vamos perceber. Então, eu repeti aqui novamente, não é? E aí nós temos homonímia, porque possui semelhança fônica, mas diferem no significado. Parônimas, porque possui semelhança gráfica, mas distingue no significado. Sentido figurado, porque assumem um sentido conotativo. Sinonímia, porque difere na forma, mas assemelha-se, está faltando um hífen aqui, tá, gente? Na significação. Antonímia, visto que diferem tanto na forma quanto na significação. E aí? Revisite esta aula, não é? Prestem atenção nestes exemplos que estão dentro da aula, e deixo essa questão para vocês estarem respondendo, não é? Conversando com a professora de vocês e adquirindo este conhecimento ao longo do tempo que estamos construindo todo esse processo, né, de aprendizagem dentro do campo semântico. Então, eu desejo que todos vocês tenham dias maravilhosos. Fiquem bem e até a próxima!